Em 7 de agosto de 1942, na cidade de Borisław, na Polônia ocupada pelos nazistas, o inferno mostrou seu rosto mais cruel. Soldados da SS invadiram um orfanato judaico. Arrastavam crianças para fora das camas. Bebês eram lançados pelas janelas, como se suas vidas não tivessem valor algum. Caminhões aguardavam do lado de fora para levá-los aos campos de extermínio. Entre os que testemunharam aquela cena, estava um jovem executivo alemão de apenas 28 anos, chamado Bertold Beitz. Ele tinha uma filha pequena em casa, da mesma idade das crianças que estavam sendo assassinadas. Naquele dia, algo mudou para sempre. Naquela noite, ao regressar para casa, contou à esposa, Else, tudo o que tinha visto, e tomou uma decisão que poderia custar-lhe a própria vida. Precisamos fazer alguma coisa. Enquanto milhões assistiam ao horror em silêncio, Bates escolheu agir. Não era político, não era revolucionário, não era membro da resistência organizada. Era apenas um ser humano incapaz de permanecer indiferente diante do sofrimento de outros seres humanos. Designado para administrar os campos petrolíferos de Borisław, Bates possuía uma posição privilegiada. Os trabalhadores considerados essenciais para a indústria de guerra alemã estavam temporariamente protegidos das deportações. Ele transformou essa brecha burocrática numa arma contra a máquina da morte. Um alfaiate precisava ser salvo. Tornava-se um técnico petrolífero, um cabeleireiro, técnico petrolífero, um estudioso do Talmud, técnico petrolífero. Bates assinava documentos sem perguntar nomes, histórias ou origens. Bastava saber que aquela pessoa estava condenada, e então ele lhe devolvia uma chance de viver. Mas isso não foi suficiente. Quando os trens da deportação chegavam à estação, carregados de homens, mulheres e crianças destinados aos campos de extermínio, Bates aparecia. Passava pelos guardas da SS, entrava nos vagões, apontava para pessoas aleatórias e declarava que eram trabalhadores indispensáveis para a produção de petróleo. Exigia que fossem libertadas. E muitas vezes conseguia. Enquanto isso, sua esposa Else travava sua própria batalha silenciosa. A casa da família transformou-se num esconderijo. Porões, sótãos, quartos vazios. Crianças judias eram escondidas ali, enquanto oficiais nazistas jantavam na sala de estar. Bastava uma inspeção mais cuidadosa para que todos fossem executados. As crianças, Bertold, Else, as filhas do casal. Na Polônia ocupada, esconder judeus era punido com a morte. Eles sabiam disso. Mesmo assim, continuaram. Em 1943, a Gestapo finalmente chegou até ele. Documentos falsificados com sua assinatura haviam sido descobertos. Foi interrogado, pressionado, ameaçado, mas não cedeu. Negou tudo. Protegido por sua importância estratégica para a indústria petrolífera, escapou da prisão e voltou imediatamente ao trabalho de salvar vidas. Quando a guerra terminou, cerca de 800 pessoas estavam vivas graças a Bertold e Else Bates. 800 vidas. 800 histórias que não terminaram em uma vala comum. 800 famílias que continuaram existindo. Milhares de filhos, netos e bisnetos nasceram porque um homem decidiu não desviar o olhar. Décadas depois, Israel reconheceu o casal como justos entre as nações, a mais alta honra concedida a não-judeus que arriscaram suas vidas para salvar vítimas do Holocausto. Mas talvez o mais extraordinário seja que Bertold Bates jamais se considerou um herói. Quando lhe perguntavam por que havia feito tudo aquilo, respondia sempre da mesma forma. Não foi heroísmo, não foi resistência. Eu apenas era um ser humano vendo o que estava acontecendo. Após a guerra, tornou-se um dos empresários mais influentes da Alemanha. Reconstruiu um império industrial, reuniu-se com presidentes, primeiros ministros e líderes mundiais. Ainda assim, raramente falava sobre os 800 judeus que havia salvado. Seu próprio neto confessou que descobriu a dimensão dos feitos do avô lendo jornais.
Bertold Baetz morreu em 30 de julho de 2013, poucos meses antes de completar 100 anos. Para a Alemanha, ficou conhecido como um grande industrial. Para Israel, como o alemão que salvou 800 vidas. As duas versões são verdadeiras, mas talvez sua verdadeira identidade seja mais simples. Ele foi um homem comum que viveu numa época em que a indiferença era mais segura do que a coragem. E escolheu a coragem. Seu crime foi recusar-se a olhar para o outro lado. Seu legado são milhares de vidas que existem hoje porque, diante da barbárie, ele decidiu permanecer humano. Às vezes, os maiores heróis não carregam medalhas, não fazem discursos, não contam suas histórias. Apenas fazem o que é certo quando todos os outros escolhem o silêncio. E depois, seguem em frente, como se tivessem feito apenas aquilo que qualquer ser humano deveria fazer. Obrigado por assistir nossos vídeos.